Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e na aula de hoje nós falaremos sobre o gênero textual notícia, que, se a gente parar para pensar, é um gênero que nos cerca o tempo todo, seja nas redes sociais, seja na TV, seja no rádio. O tempo todo nós estamos cercados por notícias. Então vamos conhecer esse gênero. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Isso implica dizer que a notícia é um gênero de domínio jornalístico. Isso porque nós devemos saber, nós devemos ter consciência de que não é só a notícia que faz parte dos textos jornalísticos. Nós temos a reportagem, a fotoreportagem e entre outros. Mas a notícia é um dos principais textos jornalísticos e nós podemos encontrá-la principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e entre outros. Aí é que está o ponto-chave. O principal de uma notícia é que ela seja informativa. A principal característica de uma notícia é a informação. A notícia é feita para informar, seja qual for o fato. É importante que vocês conheçam e compreendam esse gênero, porque uma função essencial do gênero notícia na sociedade é interpretar os fatos nos diferentes meios de comunicação pelos quais ela está sendo veiculada. Entre as principais características do gênero notícia, nós temos texto de cunho informativo, ou seja, tem a função principal de informar. Uma notícia também é um texto narrativo, também é um gênero narrativo, porque vai narrar um fato, mas a principal função é informar. São textos descritivos ou narrativos, ou seja, descrevem e narram. Textos relativamente curtos, as notícias são relativamente curtas, veiculados nos meios de comunicação, como nós já vimos também. Você vai encontrar notícias na TV, no rádio, em revistas, em jornais impressos, em jornais online, em blogs, até mesmo nas redes sociais, porque hoje em dia você abre o Instagram, por exemplo, e encontra várias notícias. Enfim. A linguagem usada para escrever uma notícia é a linguagem formal, clara e objetiva. Linguagem formal. Formal por quê? Porque a notícia é um gênero textual que vai atingir diversas pessoas de diferentes níveis. Então, eu não posso utilizar a linguagem que eu uso no meu dia a dia para conversar com um colega meu. É clara, a linguagem precisa ser clara e objetiva, porque a função é informar. O que importa ali é a informação. Então, você não precisa ficar enrolando para contar o fato. Tem que ser direto. Textos com títulos principal e auxiliar. Na verdade, o título auxiliar não é obrigatório. Nem toda notícia vai apresentar um título auxiliar, mas o título principal é óbvio, tem que ter. Mesmo porque é através do título que nós já vamos ter uma noção sobre o fato que será informado naquela notícia. Textos em terceira pessoa. Nesse caso, nós podemos dizer que a notícia é um gênero de linguagem impessoal. A pessoa que está escrevendo a notícia não vai dar a opinião dela sobre aquele fato que está sendo abordado. Ela vai apenas informar. E é escrito em terceira pessoa porque ela não está participando dos fatos, ela está apenas contando. Podemos perceber também a presença do discurso indireto. Em alguns casos, podemos até ter a presença do discurso direto, que é quando há uma entrevista, por exemplo, com as pessoas envolvidas, e como vocês sabem, na entrevista nós transcrevemos, na verdade, o que a pessoa fala da forma que ela falou, sem alterar nada. Mas
é de característica do gênero notícia o discurso indireto, no qual você apenas relata. Você pode até mencionar que alguém que estava ali no momento daquele fato disse isso, disse aquilo outro, mas é você que está dizendo que a pessoa falou. Por isso é discurso indireto. As notícias contam fatos reais, atuais e cotidianos. Por isso nós temos na televisão, por exemplo, no jornal, todos os dias uma notícia diferente. Embora, às vezes, por um bom tempo, seja abordado o mesmo assunto, como nós estamos acompanhando nos últimos meses as notícias referentes ao coronavírus. Mas é importante que vocês saibam também que, embora a notícia retrate fatos atuais, ela é escrita no passado, com verbos no passado. Por quê? Porque o jornalista não tem como escrever a notícia exatamente no momento em que o fato está acontecendo. Ele escreve depois que o fato aconteceu. Uma notícia é geralmente estruturada da seguinte forma. Primeiro, nós temos o título principal, em seguida, o título auxiliar, o lead e o corpo da notícia. Eu vou detalhar cada uma dessas partes mais à frente para que vocês consigam entender melhor. Para isso, eu vou utilizar uma notícia que eu escrevi e já separei-a por partes. Primeiro o título principal, o título auxiliar, depois o lead e o corpo da notícia, para que eu explique e mostre a vocês cada parte. Lembrando que essa notícia que eu fiz não é algo real. Eu produzi esse fato para mostrar a vocês a estrutura, para vocês entenderem como funciona, como é feita, como é criada uma notícia, como é produzida, como ela é estruturada. Vamos lá. A primeira parte da notícia é o título principal e o título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos. Um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do seu título principal. Ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Então, nós podemos dizer que o título principal, também conhecido como manchete, nos dá o tema da nossa notícia. É no título que a gente descobre sobre o que a notícia vai falar. O título auxiliar é geralmente uma frase, ela já é um pouco maior e já dá mais informações sobre o fato que está sendo abordado naquela notícia. Observem o título principal. Alunos de escola pública municipal ganham prêmio no exterior. Apesar de que na notícia nós vamos contar um fato que já aconteceu, o título geralmente é escrito no presente. Ganham. É como se o fato estivesse acontecendo agora. Mas quando vocês começarem a ler a notícia, vocês verão que já aconteceu. Vejam também o título auxiliar, que é a informação a mais sobre o que nós falaremos na notícia. Os alunos contemplados receberam uma premiação em dinheiro. Percebam que aqui o verbo já está no passado, que é como nós escrevemos o restante da notícia, com verbos no passado ou no pretérito, que vocês sabem que significa a mesma coisa. É importante também que, ao escrever uma notícia, seja colocado um título que chame a atenção, que faça o leitor querer ler aquela notícia, querer saber mais sobre o fato. Em seguida, nós temos o lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê, o que aconteceu, quem estava envolvido, quando o fato aconteceu, onde, como e por que aconteceu. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Vejam aqui o exemplo do lead que eu fiz para aquele título que eu criei para minha notícia. No último domingo, os alunos da Escola Pública Municipal Moacir Breno foram reconhecidos por sua participação em competições educacionais fora do país. A cerimônia de premiação aconteceu na Universidade Harvard,
situada na cidade de Cambridge, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você parar para observar aqui, nesse primeiro parágrafo você descobre o que aconteceu, ou seja, os alunos foram premiados, onde aconteceu, nos Estados Unidos, quando aconteceu, no último domingo, eu poderia ter colocado a data também, quem estava envolvido, os alunos da escola pública municipal, como aconteceu. Em uma cerimônia de premiação na Universidade de Harvard. E por que aconteceu? Porque os alunos estavam sendo reconhecidos, estavam sendo premiados pela participação deles em competições fora do país. Então, só no primeiro parágrafo eu já tenho todo um resumo da minha notícia, do meu fato. Por fim, nós temos o corpo da notícia, que é todo o restante da minha notícia após o primeiro parágrafo. Eu sei que o primeiro parágrafo é o lead, então tudo que eu escrever após o lead é chamado de corpo da notícia. E é nessa parte que será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Eu vou desenrolar os fatos que aconteceram. Vamos lá. Eu dei continuidade da seguinte forma. Após meses de pesquisas e elaboração de projetos, os alunos representantes do 9º ano da Escola Moacir conquistaram o 3º lugar na competição de Mentes Brilhantes, campeonato que avalia as ideias mais inovadoras de jovens estudantes por todos os países do mundo. Os integrantes do grupo vencedor e os professores responsáveis pela elaboração do projeto ganharam passagens e hospedagem para estarem presentes na cerimônia. Além do prêmio em dinheiro e da entrega de medalhas, eles puderam conhecer o campus da Universidade de Harvard e fazer um tour pela cidade antes de embarcarem de volta para casa. Essa notícia poderia ter sido bem mais detalhada, eu poderia ter escrito mais alguns parágrafos, mas, como vocês sabem, a notícia não precisa ser grande, são geralmente textos curtos. O que importa é a informação. Se a informação foi passada, eu cumpri com a minha função de escrever aquela notícia. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma notícia de um fato real. Vejam só. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Esse é o título, ou manchete, como vocês viram que é chamado. Título principal ou manchete. Em seguida, eu tenho a informação a mais sobre a minha notícia, que é chamada de título auxiliar. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Fiquem atentos que agora eu tenho o primeiro parágrafo, chamado de lead. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. Agora nós temos a parte que detalha a notícia, ou, como vocês também já viram, é chamada de corpo da notícia. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Nessa notícia aqui, nós podemos ver a presença do discurso indireto. Aqui, ó. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. A pessoa que escreveu essa notícia usou o discurso indireto para contar algo que a família de James relatou a ele. Se a pessoa que escreveu quisesse usar o discurso direto, ela poderia ter colocado os pais de James disseram, e colocar exatamente a fala dita pelos pais de James entre aspas, que é quando você cita algo dito por outra pessoa. Observem também que foi usada uma linguagem formal, clara e objetiva. Por quê? Porque a principal função da notícia é informar. Por hoje é só. A nossa aula de português fica por aqui, mas vocês têm uma atividade para ser realizada. Eu fico no aguardo das respostas. Tenham um excelente final de semana, aproveitem o papai de vocês e comemorem essa data especial junto deles, se possível. Se o papai estiver longe,
Faça uma ligação, mande uma mensagem, mas não deixe essa data passar em branco.